Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a viverem e faturarem com projetos elétricos mais de 10 mil reais por mês. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como calcular o nível de curto-circuito no secundário do transformador. Por que calcular o nível de curto-circuito no secundário desse transformador quando alimenta uma instalação elétrica é importante? Por que calcular esse nível de curto é importante? Então vamos lá aprender isso. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: será que o nível de curto-circuito, o cálculo desse nível de curto-circuito é obrigatório no seu projeto elétrico? E a gente recorre ao primeiro item da NBR 5410, que é o item 618, documentação da instalação. Nesse item NBR 5410, ela fala aqui, que trabalhar com um projeto elétrico deve ser feito. Então, a instalação deve ser executada a partir de projeto. Aqui já traz uma primeira obrigatoriedade, que é a sua edificação ter projeto. E aí ela fala, tem projeto, mas deve conter nesse projeto no mínimo. E aí a gente vai para a linha F aqui. E olha o que fala a linha F. Parâmetros de projeto. Ou seja, eu vou elaborar um projeto elétrico. Dentro desse projeto elétrico eu tenho que ter parâmetros de projeto. E um desses parâmetros de projeto é o quê? Correntes de curto-circuito. Então, o primeiro item aqui da NBR 5410, item 618, relacionado à documentação da instalação, lá na linha F fala que dentro dos parâmetros de projeto eu preciso ter a corrente de curto-circuito. É importantíssimo eu saber qual que é esse nível de curto-circuito. Então, quando você vê um projeto elétrico que não tem nível de curto-circuito, no secundário transformador, nem no inicial, esse projeto elétrico está errado. Então, presta bastante atenção. Eu preciso ter o nível de curto-circuito em cada quadro de distribuição no meu projeto elétrico. Então, a edificação tem vários quadros de distribuição. Eu tenho que ter o nível de curto-circuito de cada um dos quadros de distribuição. E eu só consigo saber esse nível de curto-circuito de cada um dos quadros de distribuição e circuitos na minha instalação elétrica se eu souber qual que é o nível de curto-circuito no secundário do transformador que alimenta essa edificação. Mas e quando essa edificação não é alimentada por transformador? Ela é alimentada na baixa tensão. Aí eu vou fazer um vídeo específico para mostrar para vocês como que é o dimensionamento na baixa tensão. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que também é na baixa tensão, mas é alimentado por transformador, então vai da média para baixa. E no secundário do transformador tem dados importantes para eu achar esse nível de curto-circuito. E aí você vai conseguir entender. Então eu vou te mostrar agora como que calcula o nível de curto-circuito no secundário do transformador. Mas quando eu tenho também uma alimentação que é só alimentada em baixa tensão e não tem entrada em média tensão, eu preciso saber o nível de curto-circuito da mesma forma. A NBR 5410 chama isso de ponto de suprimento. Nível de curto-circuito no ponto de suprimento. Onde que ela fala sobre isso? Logo aqui, nesse item aqui, que tem 423. Ela fala o seguinte no 4231. Devem ser determinadas as seguintes características das fontes de suprimento, ou seja, da entrada, do ponto de alimentação de energia que a concessionária traz para a gente. Então ela fala que a gente tem que informar isso no projeto. A natureza da corrente da frequência, tem que informar valor de tensão e ela fala que tem que ser calculado o nível de curto-circuito. Eu tenho que saber o valor da corrente de curto-circuito presumida no ponto de suprimento, ou seja, lá onde a minha energia está chegando lá na baixa tensão, lá onde a minha energia está chegando lá no meu transformador na média tensão e no secundário desse transformador. Então é muito importante eu saber qual que é o nível de curto-circuito aqui, Moacir, mas é o monofásico, é o bifásico? É o trifásico, gente. É o pior nível de curto-circuito, é o nível de curto-circuito máximo, é o pior caso. Eu preciso saber qual que é o nível de curto-circuito no secundário do transformador quando essa edificação é alimentada por transformador. Quando essa edificação é alimentada por transformador, seja ele um galpão, seja ele um supermercado, um cliente que precisa ser alimentado por transformador. Quando essa edificação é alimentada por transformador, eu tenho que saber qual que é o nível de curto-circuito no secundário dele trifásico. Por quê? Porque aí eu consigo calcular os outros níveis de curto-circuito nos outros pontos. Eu só consigo calcular um nível de curto-circuito em um determinado ponto do meu projeto elétrico se eu saber quais são os outros níveis de curto-circuito nos outros pontos da minha instalação elétrica. E isso é muito importante. Essa é a importância de saber calcular o nível de curto-circuito no secundário do transformador em uma instalação. E lembrando, é o nível de curto-circuito máximo, ou seja, é o nível de curto-circuito trifásico aí desse transformador. Tá certo? Então vamos lá, como que eu faço esse cálculo? Olha só o exemplo aqui para vocês. A gente tem uma edificação, Aqui é um cliente específico que é alimentado por uma subestação, Tem um transformador aqui. Esse transformador é um transformador de 75 kVA, certo? 75 kVA de potência. Na tensão 380, 220, certo?
Então, aqui é na tensão 380-220, é só um exemplo que eu vou trazer para vocês, mas o que eu estou trazendo para vocês vale também para tensões 127-220 normalmente. Então, eu quero calcular qual que é o nível de curto-circuito máximo no secundário desse cara, que eu vou chamar de IK0. Para justamente saber qual que é os níveis de curto-circuito nos outros pontos da minha instalação, ou seja, nos quadros de distribuição da minha instalação. Mas tudo começa aqui. O nível de curto-circuito inicial começa aqui. Moacir, não deveria começar na média tensão? Não, começa no secundário desse transformador. Depois que eu passo da média para baixa tensão e começo a alimentar a minha edificação. Primeiro ponto de curto-circuito que eu já posso calcular vai ser esse, mas primeiro eu tenho que calcular o nível de curto-circuito do secundário transformador. Para saber o nível de curto-circuito aqui nesse ponto, eu tenho que saber o nível de curto-circuito do transformador. Não tem jeito, tá? Algumas concessionárias vão trazer tabelas como essa, ó, correntes de curto-circuito presumidas no secundário dos transformadores trifásicos. Então, eu vou pegar o exemplo para te mostrar como que a concessionária faz esse cálculo e é do mesmo jeito que você tem que fazer. Vamos supor que você tem aqui um transformador de 75. A impedância característica desse transformador, a impedância percentual, e isso é uma informação que você precisa ter. Qual que é a impedância percentual desse transformador? A concessionária está chamando aqui de tensão de curto-circuito, mas é a impedância percentual, tá? Então, qual que é a impedância desse transformador? Isso aí vem dos próprios dados de placa do transformador específico. Então, olha só, aqui ela está falando que um transformador de 75 kVA tem com 3,5 de impedância, mas se o seu transformador tiver outra impedância, é só você substituir na fórmula que eu vou mostrar para vocês, sem problema nenhum. E aqui deu 3,25 kA de corrente de curto-circuito presumida no secundário dele. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo. Vamos ver se a concessionária está certa? Qual que é o cálculo que ela fez? Ela pegou a potência do transformador total, dividiu por raiz de 3 vezes a tensão fase-fase. Então, se a minha tensão é 220, 380, ela pegou a tensão fase-fase, então vai ser 380. Se minha tensão é 127, 220, ela pegou a tensão fase-fase, então, que é a tensão de linha que a gente chama, né? Então, é a tensão 220 aqui. Então, ela pegou raiz de 3 vezes 380 ou 220, vezes a impedância percentual desse transformador que está nos dados de placa do próprio transformador. Neste caso, nesse exemplo, a impedância percentual que nós temos é 3,5%. Por que nesse exemplo, Moacir? Porque eu quero conferir se a fórmula que está aqui na tabela está correta. E aqui a impedância que ele está dando é de 3,5. Se a sua impedância for de 4%, você substitui aqui por 4%, né? E substitui a potência do transformador específico que você está trabalhando. Mas o nosso exemplo aqui é 75 kVA. Então, vamos pegar aqui 75 kVA, ou seja, 75 mil. Né? 75.000 volt-ampere, dividido por raiz de 3. A tensão desse transformador é 220, 380, né? No secundário, então vai ser aqui 380, tensão de linha, vezes a impedância percentual. Mas é percentual, né, Moacir? Então, vou pegar 3,5 e dividir por 100, né? A impedância percentual do transformador. Isso aí vai me dar 0,035. Então, sempre pega, é muito importante, sempre pegar essa impedância aqui e dividir por 100, tá? Porque eu quero valores aqui reais e não estou trabalhando com porcentagem. Faço essa conta aqui, quanto que deu? Justamente 3,5 kA. Nossa, Moacir, essa conta é simples. É uma conta simples. O que você tem que saber? A potência do transformador, a tensão e os dados de placa desse transformador. Você sabendo disso, você já sabe qual que é o nível de curto-circuito no secundário dele e aí já consegue calcular os outros níveis de curto-circuito no restante da instalação. Então está aqui provada a fórmula da própria concessionária. Que concessionária é essa, Moacir? Essa aqui era a antiga Celg. Eles tinham uma tabela especificando isso. Hoje eu quase não vejo concessionária que traz esse tipo de corrente presumida do secundário transformador. Mas é assim que faz esse cálculo, tá? E aí eu sabendo meu IK0, olha só onde eu vou jogar. Na fórmula do nível de curto-circuito, essa fórmula eu encontro lá no livro da Cobrecon ou no livro do professor Ademar Cotrim. E aqui, olha o meu IK0. É justamente o nível de curto-circuito no secundário do meu transformador, tá, pessoal? Então é justamente isso. Eu só consigo calcular um nível de curto-circuito novo se eu tiver um nível de curto-circuito antes. Só consigo fazer isso. Então, por isso que eu tenho que saber qual que é o nível de curto-circuito no secundário do transformador para calcular aonde? Nos outros quadros de distribuição da minha instalação. Tá? Primeiro, saber meu IK0. Sabendo meu IK0, eu consigo calcular os outros. Mas quando a edificação é alimentada na baixa tensão, não tem média que passa por um transformador. Aí você tem que trabalhar com estimativa e é o que eu vou falar para vocês no nosso próximo vídeo. Lembrando que essa fórmula aqui, ela é precisa para cabos até de 50 e a favor da segurança para cabos acima de 50 mm². Então, uma fórmula excelente. E
Para circuitos monofásicos bifásicos, você tem que usar a distância dobrada. Num vídeo específico eu vou trazer como calcula esse nível de curto-circuito mais especificamente. E aí você também tem cabos paralelos, você soma as seções aqui no S. No próximo vídeo eu trago mais exemplos desse cálculo de curto-circuito, mas esse aqui já é o cálculo de curto-circuito sem ser do secundário trafo, já é o cálculo de curto-circuito mais complexo. Para o secundário transformador, simplesmente aplica essa fórmula que vai estar tudo certo e você pode fazer seu cálculo para o restante dos níveis de curto-circuito aplicando essa fórmula. Se você quer que eu faça um vídeo específico sobre esse nível de curto-circuito, se você quer que eu faça mais vídeos sobre esse, é só você deixar seu comentário aqui embaixo. Show de bola! Espero que você tenha aprendido como calcular o nível de curto-circuito no secundário do transformador, e isso é aplicado para qualquer edificação que é alimentada por esse tipo de transformadores. Então não deixe de curtir esse vídeo, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, tem um botãozinho de compartilhar, compartilha também. Uma coisa muito importante, se inscreve no meu canal. Eu vejo muita gente assiste os meus vídeos, eu tenho essa métrica aqui no YouTube, assiste os meus vídeos, mas não está inscrito. Então se inscreve no canal também, não deixe de se inscrever que aí você está me ajudando, já que esse conteúdo é gratuito aqui para vocês. Eu estou dispondo meu tempo aqui para trazer um conteúdo gratuito para vocês. Tira um pouquinho do seu tempo só para se inscrever aqui embaixo, então se inscreve aqui embaixo, deixa o seu comentário, o seu feedback e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tamo junto!